certo? Então, qual que é o número de mols de iodo que reagiu? Vai ser 0, 3, 1, 4, 3, menos 0, 1, 0, 55. Isso daqui vai dar quanto? 0,288. 0,2088 milimols. Então, para a gente poder... Deixa eu só ver se está gravando. Então, você imagina que a gente tem... Esse daqui é o número de mols de iodo que reagiu. Então, para você determinar a massa de iodo, né, é só você fazer concentração. Então, para você determinar a massa de chumbo tetretila na amostra, é só você fazer. Você imagina que é 1 litro de amostra, né? Você tem número de mols igual massa dividido por massa molecular. Então, você vai dizer que a massa é igual o número de mols vezes a massa molecular. Então, para você dizer a massa de chumbo tetretila, para você dizer, ou até para não ter que fazer depois uma regra de 3, que isso daqui é em 25 ml de solução, né? Então, a gente vai colocar que a concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume. Melhor a gente achar a concentração primeiro do chumbo tetretila, né? Então, a concentração do chumbo tetretila vai ser 0,2088 milimols dividido por 25 ml. Então, corta o M do milimol com o M do ml. Essa daqui é a concentração do chumbo tetretila na amostra. Quanto que isso daqui vai dar? 0,008. 00? Por litro. Então, só fazendo, explicando de novo rapidinho toda a estrutura do exercício, né? Toda a estrutura do exercício, já que eu não consegui iniciar o tino no começo da aula. Aqui é uma titulação de retorno. A gente está fazendo o exercício 13. O exercício 13 envolve uma titulação de retorno. Você tem o chumbo tetretila. Esse daqui é o chumbo tetretila. Ele foi por muito tempo um aditivo muito utilizado na gasolina. Você quer determinar a concentração de chumbo tetretila na gasolina. Então você coloca 25 ml de gasolina no alemão. Aí você adiciona 15 ml de iodo de concentração 0,02095 mols por litro a essa gasolina. Você sabe que cada 1 mol de iodo reage com 1 mol de chumbo tetretila. O excesso de iodo, ou seja, o iodo que não reagiu com o chumbo tetretila, né? Lembra sempre que o princípio de toda titulação, de retrotitulação, é essa. Você coloca mais iodo do que você precisa para reagir com o analito, o excesso você titula com tiosulfato. Tá? Então, o iodo que não reagiu com o teu analito, que no caso é o chumbo tetretila, ele vai ser titulado com tiosulfato. Né? Lembra, o princípio dessa titulação é que o iodo é amarelinho. Se você coloca amido na solução, o iodo dá concentrações muito baixas de iodo, dá uma coloração azul muito intensa. Então, à medida que você titula com o tiosulfato de acordo com essa reação aqui, o iodo vai sendo consumido e virando iodeto.
e aí a coloração da solução desaparece. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, foi até a questão da prova, né? Eu falei que na titulação com permanganato, o indicador era o próprio titulante. Na titulação com o iodo, né? Você está titulando o iodo com tiosulfato, o indicador é o próprio analítico. Quando não tem mais iodo em solução, a coloração desaparece. Então, você vai toda a titulação de retorno, você resolve desse jeito. Você tem o número de mols de iodo que reagiu, que é igual ao número de mols de iodo que você tinha inicialmente, menos o número de mols de iodo que não reagiu. O número de mols de iodo que você tinha inicialmente é a concentração do iodo vezes o volume do iodo. O resultado é apresentado aqui. O número de mols de iodo que não reagiu é o que foi titulado com tiosulfato. É a concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2. Por que é dividido por 2, professor? Porque 2 tiosulfato reage com 1 iodo. Por isso, dividir por 2. Você faz essa subtração depois, né? Esse menos esse, e você vai ter o número de mols de iodo que reagiu com a amostra. Como a estequiometria é 1 para 1, um iodo reage com o chumbo tetraetila, você sabe que o número de mols de iodo que reagiu com o teu analítico é igual ao número de mols de iodo que você tinha inicialmente. Então, aqui você coloca o número de mols de iodo dividido pelo volume e tem a concentração da solução. Então, você pode dizer que a concentração de chumbo tetraetila na gasolina é essa daqui. Só que o exercício, ele não perguntou. O exercício, ele não perguntou a concentração em mols por litro de chumbo tetraetila. Ele quer saber qual que é a massa de chumbo tetraetila em 1 litro de gasolina. Então, para você resolver esse tipo de problema, você lembra que a concentração é igual a é igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Né? Isso daqui você passa para cá multiplicando, chega na expressão massa é igual a concentração vezes massa molecular vezes o volume. Então, eu vou usar essa expressão aqui para dizer a massa de chumbo tetraetila na minha gasolina. Então, eu vou colocar aqui a massa de chumbo tetraetila na minha gasolina é a concentração. A concentração que eu determinei aqui vai ser 0,0083 mol por litro vezes a massa molecular do chumbo tetraetila e, no caso, é dado do exercício 323,4 grama-mol. Vamos deixar tudo aqui numa linha só. Então, a massa vai ser igual à concentração, 0,083 mol por litro. A massa molecular do chumbo tetraetila é 323 grama-mol. E o volume é 1 litro de gasolina. Então, ó, corta litro com litro, corta mol com mol. A resposta será 1 gramas. Para não ser um valor muito pequeno, a gente pode multiplicar por 1000 e ter a resposta em miligramas. Então, pode fazer essa conta e no final multiplicar por 1000. Quanto que vai dar?
multiplicou por 1000? Não, acho que está muito grande esse número aí. 3, 2, 3, 4 vezes 0, 0, 0, 83. Dá 2,6? Ou então a gente coloca 2,6. No caso, como tem um 8 aqui, né, a gente podia arredondar para cá. 2,7 gramas. Chumbo tetretila na gasolina. Tá? Então, esse foi o exercício 13. É um exercício de retroarticulação. Tá? Agora a gente vai para o exercício de número 15, né? Então, no exercício de... Desculpa, a gente vai para o exercício de número 15. Por algum motivo, a questão 13 ficou dividida em 13 e 14. Então, no 15, né? Algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas ao íon sulfito, empregado como conservante alimentar. Sulfito em vinho foi determinado por meio do seguinte procedimento. Adicionou-se 5 ml de uma solução contendo iodato e iodeto a 50 ml de vinho. A adição de 1 ml de ácido sulfúrico 6 mol por litro converteu quantitativamente todo o iodato a triodeto. O triodeto reagiu com o sulfito, formando sulfato, permanecendo o excesso de triodeto em solução. Esse excesso consumiu 12,6 ml para atingir o ponto final com goma de anilha. Pessoal, então a gente está aqui no exercício 14. Pessoal, então a gente está aqui no exercício 14. O exercício 14 é um exercício de volumetria de retorno. Tá? É outro exemplo de volumetria de retorno. Aliás, né, na química, né, a maioria dos métodos, às vezes, que são utilizados são de volumetria de retorno. Então, quando você esse tipo de volumetria de retorno, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o iodo padrão primário, né, que é uma substância 99,95% pura, ela é muito cara. Se você for comprar 50 gramas de iodo, 98%, você vai pagar 30, 40 reais, 50 reais no máximo. Agora, se você for comprar esse mesmo iodo, 99,90%, você vai pagar quase R$1.000. Entendeu? Então, a diferença é muito grande, 50 reais, R$1.000. Fala, professor, mas é 2% só de diferença, né? Porque o preço vai lá em cima, porque quanto mais puro, o preço cresce exponencialmente. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, né, já que o iodo padrão primário é muito caro, a gente gera o iodo in situ. O que é gerar o iodo in situ? Você tem uma solução de iodato e iodeto. Então, você tem o iodato, que reage com o iodeto. Essa reação só acontece em meio ácido, né? Por isso que no exercício fala que coloca ácido sulfúrico 6 mol por litro. Essa reação não acontece se o meio não for ácido. Aí você obtém 3 iodo e 3 águas. Então, essa daqui é a primeira reação que ocorre. Essa daqui é a primeira reação que ocorre. Lembra que eu falei para vocês, o exercício eu falo triodeto. Aí você fala, professor, mas você deu todos os exemplos com iodo, né? É que essa reação, né, ela é feita em excesso de iodeto. Por que ela é feita em excesso de iodeto? Se você for lembrar lá da tua química geral, você vai ver que o iodo é uma molécula totalmente apolar. Então, agora eu estou dando química inorgânica no primeiro semestre, né? Você pode até lembrar que tem uma prática de inorgânica que coloca iodo em água e iodo em gasolina. O iodo não se solubiliza de maneira alguma em água e ele se solubiliza completamente em gasolina.
né? O que mostra que o iodo é uma molécula apolar. Por ele ser apolar, ele é praticamente insolúvel em água. Então, para ele não precipitar no fundo do Erlenmeyer, se ele precipitar no fundo do Erlenmeyer, a reação não vai acontecer, né? Só a solução que entrar em contato com o sólido ali no fundo vai reagir. Eu coloco excesso de iodeto. Esse excesso de iodeto reage com iodo para formar o triiodeto, que é solúvel em água. Tá? Então, na primeira parte do enunciado do exercício, ele fala que adicionou-se 5 ml de uma solução contendo 0,8043 gramas de iodato de potássio e 6 gramas de iodeto. Tá? Então, quem vai reagir é o iodato. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a concentração dessa solução. Então, você imagina que é uma solução que vai ter 0,8043 gramas de iodeto, desculpa, né, de iodato de potássio, em 100 ml de solução. Então, a concentração dessa solução em mol por litro vai ser, lembra da fórmula, né? Concentração é igual a massa, por massa molecular, vezes o volume. Tá? Então, vai ser 0,843 gramas, dividido pela massa molecular do iodato de potássio. A massa molecular do iodato de potássio, você pode ver na questão 6, que é 214 grama mol. E o volume da solução, como aqui está em gramas, eu vou colocar o volume da solução em litros. Então, Então, vai cortar grama com grama, a resposta será mols por litro. Qual que é a concentração dessa solução? Então, 0,03 mols por litro. Então, o que ele fala nesse exercício de número 15? Ele fala que 5 ml dessa solução, né? O que ele fala? Ele fala que 5 ml dessa solução são adicionadas a um Erlenmeyer contendo 50 ml de vinho. No caso, o teu analito, né, é o sulfito de sódio. Eu estou falando para vocês, né, dos romanos. Os antigos romanos, antes mesmo de Cristo, eles já utilizavam o enxofre como preservativo alimentar. Né? Eles ferviam o vinho com enxofre, que era comum ali perto dos vulcões, daquela região vulcânica, né? E eles percebiam que a vida do vinho aumentava muito. Até hoje, né, os antigos romanos a gente ainda faz. Os antigos romanos faziam, a gente ainda faz, que é usar o sulfito como preservativo alimentar. Tá? Isso daqui é o desenho de uma pipeta volumétrica. Né? Lembra que a pipeta volumétrica ela te dá uma vidraria de precisão e ela é muito mais precisa do que a pipeta graduada. Né? Então, ele veio aqui e colocou 5 ml dessa solução aqui. E a gente determinou a concentração. Então, eu vou dizer que a concentração de iodato de potássio na solução é 0,8043
0,37 mols por litro. Aí ele vem e fala que, então, nesse momento aqui, você imagina que o iodo gerado por essa reação aqui, ele vai reagir com o sulfito, que é o analito que eu estou determinando. Então, você imagina que o iodo reage com o sulfito para dar iodeto mais sulfato. Pode até colocar aqui. Você imagina que é uma reação 1 para 1. Você imagina que cada 1 mol de iodo reage com 1 mol de sulfito. Tá? Eu não tinha colocado as cargas. Tá? Lembra, sulfito, sulfato. Você imagina que o iodo vai reagir com o sulfito para dar sulfato. Certo? Muito bem. Aí o que ele fala na sequência? E o iodo que não reagiu com o sulfito do vinho, ele foi titulado por retorno com sulfato. Então, essa reaçãozinha aqui que eu já tinha mostrado para vocês, toda hora eu fico falando dela. Lembra que o iodo reage com o sulfito para dar iodeto mais tetraetilenato. Você imagina que 2 mols de sulfito reage com 1 mol de iodo para dar iodeto e tetraetilenato. É nessa reação que a coloração amarela da solução desaparece. Né? Então, você imagina que quando eu coloco o iodato em presença de iodeto e meio ácido, minha solução fica toda amarela. Por quê? Porque eu jogo iodo. Quando eu misturo essa solução com o vinho, você imagina que uma parte do sulfito do vinho vai reagir com esse iodo para virar sulfato, ou seja, a coloração vai ficar menos amarela. Aí eu vou titulando esse excesso de iodo, com tiosulfato. Então aqui eu tenho o iodo que não reagiu com sulfito no meu vinho, eu titulo ele com tiosulfato. E aí, quando eu terminar de titular todo o meu iodo, minha solução vai ficar incolor. Né? Porque o iodeto não tem cor. Quem deixa a solução amarela é o iodo. Então, na sequência do exercício, ele fala que o iodo que não reagiu com o sulfito, ele foi titulado com tiosulfato de concentração. Então, ele fala que a concentração do tiosulfato, ele fala que a concentração desse tiosulfato era de 0,048,18 mols por litro. O volume de tiosulfato que foi gasto nessa titulação foi de 12,86 ml. Então, como que a gente resolve todas as titulações de fluxo? Então, aqui, o quadro 3, aqui é o quadro 2. Como que a gente resolve todas as titulações de retorno? O número de mols de iodo que reagiu com analito é igual ao número de mols de iodo que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de iodo que não reagiu. Qual que é o número de mols de iodo que eu tinha inicialmente? É a concentração. Só que tem um detalhe, né? Aqui eu estou dando a concentração do iodato de potássio. Né? Se você for lembrar da reaçãozinha que eu coloquei no quadro, ó, essa daqui, que é a reação
que acontece entre o iodato essa daqui é a reação que acontece entre o iodato e o iodeto e ácido. Então, você imagina que cada 1 mol de iodo vai dar 3 mols, desculpa, cada 1 mol de iodato vai dar 3 mols de iodo. Então, aqui vai ser 3 vezes a concentração do iodato de potássio vezes a potássio. Então, isso daqui vai ser 3 vezes 0,037 mols por litro vezes 5 ml, tá? Esse daqui foi o volume que foi adicionado de iodato de potássio ao vinho. Quanto que isso daqui dá? Isso aqui? Milimols. E qual que é o número de mols de iodo que não reagiu com o meu analito? A concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio por 2. Então, isso daqui vai ser 0,048 mols por litro vezes o volume, que é 12,86 ml. Tudo dividido por 3. Isso aqui vai dar quanto? E o exercício pergunta qual que é a concentração de sulfito no vinho. Tá? Então, isso daqui é o número de mols em 50 ml de vinho. Ele pergunta qual que é a concentração de sulfito no vinho. Então, lembra da formulinha? Concentração é igual a massa, dividido por massa molecular, vezes o... Então, você imagina que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, para a gente ter a concentração de sulfito no vinho, é só dividir o número de mols pelo volume. Professor, mas isso aí não é o valor daquele ciclo. Isso. Só que lembra dessa reação que eu coloquei aqui, ó? Você imagina o... Desculpa, eu não fiz a subtração ainda, eu pulei um pedaço. Esse daqui é o que não reagiu. Então, qual que é o número de mols de iodo que reagiu com o analito? Vai ser 0,55 milimols menos 0,309 milimols. Esse aqui é o número de mols de iodo que reagiu com o analito. Aí você sabe a estequiometria da reação, você sabe que cada 1 mol de iodo equivale a 1 mol de sulfito. Tá? Quanto que vai dar isso aqui? 0,46 milimols. Então, eu vou apagar aqui. Então, lembra que concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume. E o volume de vinho que foi titulado por 50 ml. Então, você tem 0,246 milimols dividido por
50 ml. Aqui vai dar quanto? 0,00492. Aí se eu quiser passar, se você imaginar aqui se você olhar os guias do Ministério da Agricultura, do mapa, né? Não tem nenhuma, tipo assim, tem um limite máximo de sulfitos permitido por alimento, né? Se for líquido, vai estar em miligramas por litro, se for um alimento sólido, vai estar em miligramas por grama ou quilograma, né? Depende do tipo do preservativo alimentar que a gente estiver olhando. Então, é o que eu falei, né? Também se você pode colocar isso daqui, como miligramas por litro, né? Como miligramas por litro. Você pode calcular, então, a massa molecular do sulfito de sódio. Tá? Você imagina que ele tem 2 sódios, né? Então, vai ser 2 vezes 23, a massa molecular do sódio é 23, a massa molecular do enxofre é 32 e a massa molecular do oxigênio é 16, né? Então você tem 3 vezes 16. Quanto que isso daqui dá? Para você passar a concentração de mol por litro para grama por litro, é só multiplicar pela massa molecular. Então, você tem 0,492 mols por litro, vezes 126 grama-mol. Corta mol com mol, você vai ter gramas por litro. Pode multiplicar por 1000 para ficar miligramas por litro. Tá? Então, a gente até já multiplica também por 1000. Tá? E a resposta vai ser miligramas por litro. 619. Certo? Essa é a concentração de gramas por litro de sulfito de sódio. Essa é a concentração de miligramas por litro de sulfito de sódio. Aqui, calculado fácil. Então, o exercício 14 a gente resolveu em 4 quadros. É o que não reagiu. Aqui é o que eu tinha inicialmente, aqui é o que eu não reagiu. Esse daqui é o que não. Esse daqui é o que reagiu. É o que você me falou. Inicial, não reagiu, reagiu. Bem, na sequência, a gente tem, então, o exercício de número 16. Ele fala que o teor de sulfeto de hidrogênio de uma solução foi determinada pela adição lenta de 25 ml dessa solução a uma solução, o teor de sulfeto de hidrogênio
e uma solução foi determinada pela adição lenta de 25 ml dessa solução a 25 ml de uma solução padrão acidificada de triiodeto, para precipitar enxofre elementar. Se a concentração de sulfeto de hidrogênio é maior que 0,01 mol, o enxofre precipitado retém alguma solução de triodeto, que não é posteriormente titulado. O triodeto remanescente foi titulado com 14 ml de uma solução de tiosulfato de sódio, 0,09366 mol por litro. Determine a molaridade da solução de sulfeto de hidrogênio. A goma de amido utilizada como indicador pode ser adicionada no início dessa titulação ou imediatamente antes do ponto final. Então, agora é o exercício de número 16. Acho que eu lendo fica meio... Esse exercício é do livro didático também. Todos os exercícios nessa lista, eles foram tirados do livro didático. Esse daqui eu tirei do estudo. Só lembrando a vocês, né, que se vocês quiserem ver o livro didático, né, é só vocês clicarem lá, vocês vão no aba 3, aí no aba 3 está plano de ensino. Você clica em cima do plano de ensino, né, você vai ver todos os módulos da disciplina e vai ter acesso à bibliografia básica, né. Eu mesmo, eu não coloquei nem a bibliografia básica em papel, já coloquei direto o livro virtual, né. Lembrando que a FURB tem um acervo gigantesco de livros digitais, né? Então, todo o acervo da FURB, toda a bibliografia do curso, você pode acessar eletronicamente. Né? É só você clicar em cima do link que está ali, né? Você vai ver a bibliografia principal, é o Scoob e o Harris. Né? Se você quiser, eu quero ver esse livro do Scoob, quero ver esse livro do Harris, é só você clicar em cima do livro ali que você já vai para a biblioteca virtual. Então, ele está falando aqui que eu tenho uma solução que tem sulfeto de hidrogênio. Eu quero saber qual que é a concentração de sulfeto de hidrogênio dessa solução. Tá? Então, ele está falando que eu vou colocar no Alemai. Eu vou colocar no Alemai o volume dessa solução de sulfeto de hidrogênio igual a 25 ml. E na sequência, eu vou adicionar também 25 ml de uma solução de iodo, cuja concentração é 0,044 mols por litro. O que é que vai acontecer quando eu misturar essa solução de iodeto com essa solução de sulfeto? Imagina que o sulfeto de hidrogênio vai reagir com o iodo para dar enxofre elementar, 2H+, e 2 iodeto. Você imagina que o enxofre elementar ele é sólido, né? É por isso que eu falei, em lugares que tem formações vulcânicas, você encontra enxofre elementar, né? O elemento químico enxofre puro, né? Então, você tem aqui, você mistura a solução de sulfeto de hidrogênio com a solução de iodo. Uma parte do teu iodo vai virar iodeto e uma parte do teu... E todo o seu sulfeto de hidrogênio vai virar enxofre elementar, né? Um precipitado branco no fundo do frasco. Então, o que acontece? Como toda titulação de retorno, eu vou titular o excesso de iodo. Então, você imagina que aqui eu vou pegar o iodo que não reagiu e vou titular com uma solução de tiosulfato de sódio.
O enunciado do exercício fala que a solução de tiosulfato de sódio tem concentração 0, 0, 0, 9, 3, 3, 6 mol por litro. E que o volume dessa solução de tiosulfato foi gasto foi um volume de 14,44 ml. Então, você imagina que a gente está fazendo o exercício número 16, e aqui é o quadro 1. Eu falei para vocês, né, que o iodo é amarelinho. Só que você imagina que quando você vai titulando o iodo com tiosulfato, mais uma vez aqui essa reação, né? Tem que lembrar que um iodo reage com 2 tiosulfato para dar iodeto mais tetraetiolato. Você imagina que à medida com que você vai titulando, o iodo vai sendo consumido, ele vai virando iodeto. O iodo é amarelo e o iodeto incolor. Então você imagina que essa solução vai ficando cada vez mais clara. Chega um ponto, né, quando eu passo no laboratório, né, o aluno fala, professor, eu não consigo ver a cor dessa solução, né? Será que está amarela ainda? Você imagina que concentrações de iodo que são imperceptíveis ao olho nu, você pega a solução de iodo, né? Ela está com uma concentração tão fraca, e você olha para ela assim e fala, nossa, a solução está incolor. Se você coloca a goma de amido, você tem um azul muito intenso. Né? Então, antes do ponto de equivalência, só que você coloca a goma de iodo, né? Para ajudar você a visualizar o ponto final da titulação. Só antes do ponto de equivalência. Tá? E o que acontece se eu colocar no começo a goma de iodo, a goma de amido? Você imagina que o iodo é um agente oxidante. Se você colocar o amido no começo da titulação, pode ser que esse iodo venha oxidar o teu amido. Aí você vai ter um erro experimental. Porque uma parte do teu analítico que não reagiu, ele vai reagir com o teu indicador, que é o amido. Tá? Então, uma das questões do exercício é essa, né? Eu devo colocar a goma de amido já logo depois que a reação se processar, ou eu vou colocar a goma de amido só no final da titulação. Você coloca a goma de amido no final da titulação só. Certo? Eu falei para vocês nas últimas aulas, e também que ia cair na prova, quem que é o indicador numa titulação com permanganato? O próprio indicador. E quem que é o indicador numa titulação de retorno com iodo? O próprio iodo. O iodo que não reagiu, ele é o indicador. Quando você terminar de titular ele, a solução vai mudar para incolor. Tá? Muito bem. Então, como todo exercício de retorno, a gente vai colocar número de mols de reagiu, número de mols de iodo que reagiu, igual ao número de mols de iodo que eu tinha inicialmente, mols que não reagiu. Então, o número de mols de iodo que eu tinha inicialmente é a concentração do iodo vezes o volume do iodo. A concentração do iodo é 0,01044 mols por litro e o volume é igual a 25 ml. Isso daqui vai dar quanto? E o número de mols de iodo que não reagiu é a concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio dividido por 2
por causa dessa reaçãozinha aqui. Então, o número de mols que não reagiu vai ser 0,00933 mol por litro, vezes o volume, que é 14,44 ml. Dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Deu 7. Perfeito. Então, o número de mols de iodo que reagiram com a amostra vai ser 0,036 menos 0,7 mols. Isso aqui vai dar quanto? Perfeito. Então, para a gente dizer qual que é a concentração de sulfeto de hidrogênio na amostra, é só fazer no mol pelo volume. Isso daqui vai ser 0,20 milimols dividido pelo volume, que é ml. Então, corta o N de mol, a resposta será mol por litro. Quanto que dá? 0,0. E? Então, eis aqui a concentração de sulfeto de hidrogênio na nossa. Você imagina que essa daqui é a resposta final. Então, esse exercício que vocês vai ser o padrão. Isso daqui. Então, pessoal, aí o último exercício da lista, aí na semana que vem, então agora a gente vai fazer 7. O exercício de número 17. O exercício de número 17, ele envolve uma titulação. O exercício de número 17, ele envolve uma titulação com permanganato de potássio, tá? Então, você lembra que todas as titulações com permanganato de potássio são diretas. Você imagina que a reação que acontece numa titulação com permanganato de potássio é o permanganato de potássio que atua como um agente oxidante virando manganês 2+. Então, eu já falei para vocês até exaustivamente, né? Você vai titulando com permanganato roxinho.
Enquanto tiver analito na amostra que possa reduzir o teu permanganato, a solução continua incolor. Por quê? Permanganato vai virar manganês 2+, que é incolor. Uma vez que o analito desaparece da solução, você pode vir e titular ele com... Uma vez que o analito desaparece da solução, você pode titular o permanganato cai da bureta, não tem mais ninguém para reagir com ele para transformar ele em manganês 2+, ele continua como permanganato. Aí ele colore a solução. Né? Uma gotinha de permanganato de potássio é o suficiente para colorir a solução de rosa. E o que eu falei, infelizmente, eu não vou ter o prazer de levar vocês para o laboratório, mas você imagina o seguinte, você tem que padronizar o permanganato que você vai utilizar. Uma pergunta da próxima prova, o que a gente pode utilizar para padronizar permanganato? Como é que a gente padroniza o permanganato? Um padrão muito utilizado na padronização do permanganato é o oxalato de sódio. O problema é que a reação entre o permanganato e o oxalato de sódio no começo é uma reação lenta. Então, quando a gente faz isso no laboratório, né, a gente tem duas opções. Né? No começo, por exemplo, eu sei que eu vou gastar uns 40 ml para fazer a titulação. Eu deixo cair direto 20 ml da minha solução, 25 ml, e começo a agitar. Aí o manganês 2+, que é liberado nessa reação, né, ele catalisa a reação. Aí a reação passa a ser rápida. Sabe? Então, você deixa cair direto 25 ml de permanganato de potássio na tua solução de oxalato, vai agitando, agitando até ela ficar incolor. Aí, desse ponto em diante, o manganês 2+, ele catalisa a reação e você pode fazer a titulação direta. Uma outra opção, não sei se vocês lembram da geral de vocês chegaram a usar. Você tem aquela chapa de aquecimento com agitação magnética. Vocês já viram? Você tem aqui dentro você tem um ímã e aqui dentro você coloca um peixe magnético. Né? Então, você tem aqui o peixe magnético, ele fica agitando. Você deixa, então, a solução ferver e faz a titulação a quente. Porque aí o calor acelera a reação. Então, é assim que a gente faz a padronização de uma solução de permanganato. Só que tem um padrão melhor ainda para essa titulação, que é o óxido de arsênio 3. Você tem um padrão melhor ainda para essa titulação, que é o óxido de arsênio 3. Tá? Com o óxido de arsênio 3, essa reação aqui é direta. Aí você pode fazer ela direta e não precisa fazer a quente, a titulação. É uma titulação direta. É uma titulação direta, aliás, todas as titulações com permanganato são diretas, mas com esse padrão aqui, ele reage diretamente com o permanganato, então você não precisa fazer a reação a quente, nem ter todo esse trabalho que você tem com o oxalato. Então, basicamente, a pergunta do exercício, né, é saber. A gente pode até fazer só o item C, que é basicamente isso: padronizar uma solução de permanganato utilizando o óxido de arsênio 6. Por que os professores de química não fazem mais isso no laboratório? Porque vocês sabem que o arsênio é extremamente tóxico. Tá? Quem já viu o filme de época sabe que era muito comum envenenar as pessoas com arsênio, né? Todos os filmes de época, né? Aqueles filmes da Idade Média, tem sempre alguém que está envenenando com arsênio.
E uma coisa que é muito engraçada é que se você comer um pouquinho de arsênio metálico, você vai ter uma morte muito rápida. Na verdade, dolorosa, né? Agora, se o arsênio estiver ligado com outras substâncias orgânicas, ele deixa de ser tóxico. Ele se liga muito fortemente com substâncias orgânicas, ele perde a toxicidade dele. Tá? Então, basicamente, a gente pode ir direto para o item C, que é uma padronização de permanganato utilizando o óxido de arsênio. Como toda titulação direta, é muito fácil você resolver. Você vai colocar número de mols de permanganato de potássio é igual número de mols de óxido de arsênio. Só que para você resolver esse problema super simples, você vai precisar dos coeficientes da reação. E para isso você tem que saber balancear uma equação de óxido de redução. Na prova, pessoal, é teste, né? Então, você só vai lembrar, só vai mudar os números e você não vai precisar deduzir a equação. Aliás, todas as reações que precisam ser deduzidas eu já deduzo durante a aula. Né? Mas, basicamente, isso é para você lembrar como que você balanceia uma equação de óxido de redução. Então, vamos lá. Você tem o permanganato, que vai a manganês 2+. Como que eu balanceio essa semi-reação? Aqui eu tenho manganês, manganês. Balanceou. 1 para 1. Aqui eu tenho 4 oxigênios, aqui eu não tenho nenhum oxigênio. Como é que eu balancei? Para cada oxigênio eu vou colocar 2H+. Então, 8H+, 4 águas. Nesse momento, eu já balanceei a massa. O que falta balancear? A carga. Ó, desse lado aqui eu tenho carga mais 8 menos 1, que é igual a mais 7. E desse lado aqui, eu tenho carga mais 2. Você lembra que o elétron tem carga negativa? Você vai pôr 5 elétrons daqui. Certo? Então, essa primeira reação está balanceada já. E a segunda reação? Você tem o óxido de arsênio 3. Perdão. Esse daqui é o arsênio. E esse daqui é o óxido de arsênio 3. Ele vai ser oxidado a arsenato. Certo? E essa semi-reação aqui, como é que eu balanceio? Deixa eu ver. Aqui eu tenho o arsênio, aqui eu tenho 4. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 4 para acertar o número de arsênios, né? Agora eu tenho 4 arsênios, 4 arsênios. Vamos ver agora os oxigênios, né? Vamos ver os oxigênios. Aqui eu tenho 6 oxigênios. E aqui eu tenho 4 vezes 4. Eu tenho 16 oxigênios. Tá? Então, eu tenho 10 oxigênios a mais desse lado. Então, como é que eu acerto o número de mols de oxigênio? Para cada oxigênio, eu vou colocar um H+, né? Então, se eu tenho 10, eu vou pôr 20H+. E aqui eu vou colocar 10 Hs. Agora, eu balancei a massa. A massa desse lado é igual a massa desse lado. Né? Acho que eu vou até colocar o H+, assim, né? Para você ver que é 20H+. Tá? Então, agora, as massas dos dois lados estão corretas. Né? Mas o que falta balancear? A carga, né?
desse lado eu tenho carga zero, desse lado eu tenho carga 4 vezes 3 menos 12, com mais 20, que vai ser igual a 8, né? Então, desse lado, para eu balancear a carga, eu vou ter que colocar 8 elétrons. Certo? Ó, desse lado eu tenho carga zero, porque a água não tem carga. Vou até colocar o 10 também aqui em vermelho para vocês verem que às vezes o pessoal confunde, tipo 20H+, né? Aí tem gente que olha e fala 2OH+, né? Não existe OH+, né? Para você ver que é 20H+. Ó, 4 vezes 3 menos 12. 20 vezes 1, 20. Então, menos 12 mais 20, a carga é mais 8. Desse lado você tem carga mais 8 e daqui 0. Para as cargas ficarem iguais, eu vou colocar 8 elétrons daqui. Muito bem, então agora eu tenho as duas semi-reações balanceadas. Como é que eu vou balancear como que eu vou agora balancear a reação global? Como que eu obtenho a reação global? Eu vou somar as duas reações. Tá? Eu vou somar as duas reações. Só que não pode ter elétrons, eu vou ter que eliminar os elétrons. Para eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum, né? Então, qual que é o mínimo múltiplo comum de 5 e de 8? Poderia simplesmente vir aqui, né? Multiplicar por 8 e aqui multiplicar por 5, né? Então, a gente faz 5 vezes 8. Põe em vermelho, né? 5 vezes 8? 40. 5 vezes 20? 100. 5 vezes 4? 20. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 10? 50. 8 vezes 4? 32. 8 vezes 1? 8. 8 vezes 1? 8. 8 vezes 8? 64. 8 vezes 5? 40. Então, corta o número de elétrons daqui com o número de elétrons daqui. Desse lado você tem 64, desse lado você tem 100. Então, 64 menos 100 vai dar 36. Desse lado você tem 50 e desse lado você tem 32. Então, aqui fica 18. Então, a reação global vai ser 8 permanganatos que reagem com 18 águas, que reagem com 5 óxidos de arsênio, para dar. Vou pegar o quadro todo. Para dar 8 manganês 2+, mais 20 arsenato, mais 36 H+, e só. Essa é a reação global da reação. Então, a gente já pode vir aqui para resolver direto. Já são 9 horas. É que eu falei, um exercício extremamente simples. Quando você for fazer na prova,
Você já sabe a estequiometria da reação, ó. Você já sabe a estequiometria da reação. Então, a gente vai resolver o exercício número 17. A gente vai resolver o item C. O que o item C desse exercício fala para a gente? Ele fala que você tem aqui na tua bureta, uma solução de permanganato de potássio que você deseja saber a concentração, por isso é uma padronização. Para fazer essa padronização, foi colocado no LMI uma massa de óxido de arsênio 6, né? Óxido de arsênio 3, eu acho que eu falei 6. Foi colocada uma massa de óxido de arsênio 3 igual a 0,1468 gramas. Essa massa do padrão primário gastou um volume de permanganato igual a 29,98 ml. Qual é a concentração do permanganato? Uma coisa assim, até que interessante, ele fala nesse exercício que eles tiveram cuidado de medir que é necessário 0,03 ml de permanganato para fazer a solução ficar colorida, né? Então, na verdade, o volume que foi gasto, né, de permanganato para neutralizar o titulante foi 29,95 ml. Tá? Geralmente, quando eu faço isso no laboratório, eu nem levo em conta o volume que é gasto para fazer a solução ficar rosa, né? Porque é uma gota. Né? Então, você imagina que 1 ml tem 20 gotas. Você vai dividir 1 por 20. Você imagina que é só para fazer o número ficar quebrado, né? Nem faz diferença no cálculo. Você imagina se gasta um volume de 40 ml, você vai subtrair esse volume de 0,03 ml. Nem faz diferença. Então tá, qual que é a concentração do permanganato? Número de mols do permanganato é igual ao número de mols do óxido de arsênio 3. Quais são os coeficientes que vão entrar aqui? 5 e 8. Né? Então, eu já posso passar esse daqui para cá e dividir. Né? Então, eu vou dizer que a concentração do meu permanganato de potássio, lembra que número de mols aqui, como permanganato é um reagente líquido, vai ser concentração vezes volume. O padrão primário, que é o óxido de arsênio 3, ele é um sólido. Então, por ele ser um sólido, o número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então, eu vou chegar aqui em 8/5 vezes a massa do óxido de arsênio 3 dividido pela massa molecular dele vezes o volume de permanganato de potássio que foi gasto na titulação. Então, para resolver isso daqui, é só fazer 8/5 e multiplica. A massa eu já vou colocar em miligramas para poder colocar o volume em ml. Então, 146,8 miligramas, dividido pela massa molecular do óxido de arsênio 3, que é dado do exercício.
395,68. E o volume que foi gasto foi 29,95. Você pode fazer essa continha, aí o resultado você faz multiplicar, abre parênteses, 8 dividido por 5. Quanto que vai dar? Perfeito. Se você, só para encerrar, no item A, ele fala que essa solução foi preparada, né? Ele pegou um balão com permanganato, ele pegou um balão de 1 litro e colocou uma massa de permanganato nesse balão igual a 3,214 gramas. A massa molecular do permanganato de potássio é 158,034 grama-mol. Né? Então, qual seria? Então, você imagina que a concentração que você prepara, né, nunca é a concentração que você tem na realidade. Por quê? Por causa das impurezas, né? Porque uma parte do que você pesa é água. Então, ele fala qual que era a concentração esperada dessa solução. É só você usar a formulinha lá, né? Concentração é igual a massa. Dividido pela massa molecular. Vezes o volume, que é 1 litro. Então, qual que era a concentração da solução que ele preparou? Aqui está certo o cálculo. Aí embaixo. R$ 146. 3,9,568. Essa parte daqui de dentro da 0,012. 3. Tá. Quanto que é aqui? Abaixo é 0,012. Tá. Tá bom. Então, é isso que eu queria mostrar. Ele preparou uma solução 0,16 mol por litro, né? E no final das contas, quando ele foi padronizar para saber a concentração exata, ele achou 0,12. Né? Então, esse daqui é um exercício que reforça, né, que você precisa sempre padronizar as suas soluções antes de fazer a articulação. Então, na prova, se eu perguntar, né, eu falo, ó, gastei tantos ml de permanganato, coloquei uma massa de tanto de óxido de arsênio 3, qual que é a concentração do permanganato? É só você fazer essa formulinha, né? Massa do padrão primário, dividido pela massa molecular dele e o volume que foi gasto de circulante. E no final você multiplica por esse fator de correção, né? Que nada mais é que a estequiometria, que vem da estequiometria da reação. Né? Tem professor de curso técnico que fala, ó, você usa essa fórmula e o fator de correção aqui para essa reação é tanto.
Aí o aluno sempre fala, pô, mas da onde que vem esse fator de correção, né? É justamente da estequiometria da reação. Para você poder obter esse fator de correção, você tem que saber balancear a equação de oxidação, tá? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. E agora acho que faltam só mais 3 aulas, né? Que agora a gente vai ter mais 2 ou 3 aulas só. E depois já aprova. Então a gente está bem pertinho do final. Não, vou deixar aberto. Vou deixar ele menos uma aberta para o pessoal fazer isso. Tchau, tchau.